Este é exatamente o risco que o homem moderno corre. Ele pode acordar um dia e perceber que perdeu metade de sua vida. Essa advertência, atribuída a Carl Jung em seu livro, Prática de Psicoterapia, destaca a preocupação comum na sociedade contemporânea em relação ao tempo desperdiçado. Nos tempos atuais, o uso generalizado de medicamentos psicotrópicos tornou-se uma abordagem comum no tratamento de distúrbios de ansiedade e depressão. No entanto, muitas vezes, essas substâncias não proporcionam uma cura eficaz e acabam servindo apenas como muletas para aqueles que enfrentam desafios psicológicos ao longo da vida. Felizmente, existem alternativas para o tratamento da ansiedade e da depressão. Neste vídeo, exploraremos os conselhos de Carl Jung, um renomado psiquiatra da história, sobre como superar esses transtornos sem depender de medicamentos. Os médicos comuns ainda juram por esta crença em detrimento de seus pacientes, que nossa era produz em grande quantidade. Quase todos esses pacientes foram convencidos pelo dogma médico de que sua doença tem natureza física. Carl Jung, a vida simbólica. Jung acreditava que a maior parte dos casos de ansiedade e depressão não se originava de um cérebro com disfunções, mas sim de um estilo de vida problemático. O início do método de tratamento de Jung, assim, não consistia em uma prescrição de medicamentos, mas sim em uma dose de compreensão psicológica, compreensão acerca do que aguardar na vida e compreensão sobre as mudanças necessárias. No que diz respeito ao primeiro ponto, Jung notou que muitas pessoas têm a concepção de que a vida deve ser descomplicada, o sofrimento deve ser reduzido ao mínimo e os obstáculos devem ser evitados. No entanto, Jung era sincero com seus pacientes, comunicando-lhes que a vida não é fácil, o conforto e a paz não são nosso estado natural. Ou, como Jung escreveu, em última instância, é altamente improvável que possa haver uma terapia que elimine todas as dificuldades. O homem precisa de dificuldades, elas são necessárias para a saúde. O que nos preocupa aqui é apenas uma quantidade excessiva delas. Carl Jung, Estrutura e Dinâmica do Psiquismo. Aceitar que as dificuldades são inevitáveis e que nada que vale a pena conquistar é fácil nos coloca no terreno sólido da realidade a partir do qual podemos mudar. Pois, quando aceitamos que a vida é difícil, também reconhecemos que apenas por meio do fortalecimento do nosso caráter teremos alguma perspectiva de alcançar uma vida satisfatória. No entanto, se continuarmos aprisionados na ilusão de que a vida deve ser descomplicada, perderemos a motivação para desenvolver um caráter robusto, pois erroneamente acreditaremos que, com o tempo, a vida se tornará mais descomplicada. A vida é um campo de batalha. Sempre foi, e sempre será, e se não fosse assim, a existência chegaria ao fim. Carl Jung, o homem e seus símbolos. Jung destacava outro conselho psicológico essencial que ele via como fundamental para a compreensão de seus pacientes. Ele enfatizava que nossas dificuldades se encontram no momento presente, e que lidar com os desafios do agora não são resolvidos cavando em nosso passado. Muitas pessoas tendem a pensar que só ao descobrirem o motivo de serem como são podem avançar em suas vidas. Mas Jung acreditava que um foco excessivo no passado era apenas uma tática de evasão usada para evitar a difícil tarefa de enfrentar o que precisa ser feito no presente. As pessoas deveriam saber que não apenas o neurótico, mas todos, naturalmente preferem nunca procurar as causas de qualquer inconveniência em si mesmas, mas empurrá-las o mais longe possível, no espaço e no tempo. Do contrário, correriam o risco de ter que fazer uma mudança para melhor. Comparado a esse odioso risco, parece infinitamente mais vantajoso colocar a culpa em outra pessoa, ou, se a culpa é indiscutivelmente de si mesma, pelo menos assumir que ela surgiu de alguma forma por si só no início da infância. Carl Jung, 2 ensaios de psicologia analítica. Com essas doses de clareza psicológica, Jung passaria para o primeiro passo prático em seu método de tratamento, ou ajudar seus pacientes a enfrentar o que ele chamava de sombra, pois, como ele escreve, o primeiro requisito de qualquer método psicológico completo é que a consciência confronte sua sombra. Carl Jung, Mysterium Coniunctionis. A sombra, segundo Jung, refere-se aos aspectos de nossa personalidade que reprimimos no inconsciente devido a sentimentos de vergonha, insegurança ou autocensura. Em resumo, representa aquelas partes de nós mesmos que buscamos ocultar dos outros e de nossa própria consciência. Não há dúvida de que o homem, em geral, é menos bom do que imagina ser ou deseja ser.
Todo mundo carrega uma sombra, e quanto menos ela estiver encarnada na vida consciente do indivíduo, mais escura e densa ela será. Carl Jung, Psicologia e Religião. Jung sustentava que confrontar a sombra era essencial no processo de autotransformação por diversos motivos. Inicialmente, não nos beneficiamos ao suprimir os aspectos menos desejáveis de nossa personalidade, pois isso nos priva do controle sobre quando e como essas características se manifestam. Por outro lado, se admitirmos uma falha de caráter, podemos aprender a gerenciar sua manifestação e reduzir os danos que ela pode causar em nossa vida, ou como Jung explica, qualquer coisa consciente pode ser corrigida, mas qualquer coisa que escape para o inconsciente está além do alcance da correção e, com seu crescimento ranking disturbado, está sujeita a um aumento de degeneração. Felizmente, a natureza providencia que os conteúdos inconscientes irromperão na consciência mais cedo ou mais tarde e criarão a confusão necessária. Carl Jung, Mysterium Coniunctionis. Mas a sombra não é composta apenas de fraquezas, alguns elementos dela são forças que reprimimos em nossa juventude porque nossos pares, membros da família ou a sociedade em geral nos deram a falsa impressão de que esses traços eram ruins. Algumas pessoas, por exemplo, reprimem a capacidade de expressar raiva ou a capacidade de se impor. Outro benefício de se tornar consciente da sombra, portanto, é que ganhamos acesso a traços de caráter que promovem a vida. Como Jung escreve, a sombra é apenas um pouco inferior, primitiva, não adaptada e desajeitada ou não totalmente ruim. Ela contém até qualidades que de certa forma vitalizariam e embelezariam a existência humana, mas a convenção proíbe. Carl Jung, Psicologia e Religião. Uma maneira de se tornar consciente da sombra é observar as fraquezas, falhas e inseguranças daqueles próximos a nós. A maioria de nós reprime traços de caráter semelhantes, e também tendemos a projetar elementos de nossa sombra em outras pessoas. Portanto, se prestarmos atenção aos traços de caráter de nossos amigos e familiares que nos incomodam, também podemos ter um vislumbre de nossa própria sombra. Para trazer a sombra à luz da consciência, além de observar os outros, podemos também analisar as razões por trás de nossos comportamentos, particularmente aqueles que nos causam vergonha, e estar dispostos a nos autoavaliar quando necessário. Conforme Jung observa, muitas vezes, a única coisa que nos impede de reconhecer nossa sombra é a habilidade de ser verdadeiros conosco mesmos, e com um pouco de autocrítica. É possível ver através da sombra. Carl Jung, Ion. Junto com a conscientização da sombra, outro aspecto fundamental do método de tratamento de Jung era ajudar seus pacientes a encontrar um significado em suas vidas. Jung acreditava que, quando preso em uma profunda depressão ou consumido por um transtorno de ansiedade, ser curado exige descobrir um papel como um dos atores no drama divino da vida. Carl Jung, A Vida Simbólica. Para entender o que isso significa, podemos nos voltar para um encontro que Jung teve com um chefe da tribo Pueblo na primeira metade do século XX. Jung estava discutindo com esse homem as tradições de sua tribo quando o chefe fez a seguinte observação: sim, somos uma pequena tribo, e esses americanos querem interferir em nossa religião. Eles não deveriam fazer isso, porque somos filhos do Pai, o Sol. Aquele que vai lá, apontando para o Sol, esse é nosso Pai. Devemos ajudá-lo diariamente a surgir sobre o horizonte e a caminhar sobre o céu. E não fazemos isso apenas por nós, fazemos isso pela América, fazemos isso pelo mundo inteiro. Carl Jung, A Vida Simbólica. Jung percebeu que, para muitos na era contemporânea, essa afirmação pareceria estranha e desatualizada. No entanto, ele notou que os membros dessa tribo não enfrentavam os mesmos problemas que enfrentamos atualmente. Eles não eram afligidos por neuroses, distúrbios de ansiedade ou depressão. Eles não dependiam de medicações diárias nem eram dominados por vícios. Pelo contrário, essa tribo era formada por pessoas altamente funcionais que se sentiam cumprindo seu papel como participantes no enredo divino da existência, e suas vidas eram cheias de significado e propósito. Ou, como Jung escreveu, essas pessoas não têm problemas. Elas têm sua vida diária, sua vida simbólica. Elas se levantam de manhã com um sentimento de grande e divina responsabilidade, são filhos do Sol, o Pai, e seu dever diário é ajudar o Pai a surgir sobre o horizonte, não apenas para si mesmas, mas para o mundo inteiro. Você deveria ver esses sujeitos, eles têm uma dignidade natural e cumprida. Carl Jung, A Vida Simbólica.
Jung contrastou esse estilo de vida com uma mulher ocidental que ele encontrou. Essa mulher, como Jung notou, era uma viajante incansável, constantemente se deslocando de um local para outro, sempre em busca, mas nunca verdadeiramente descobrindo o que ansiava. Fiquei surpreso quando olhei nos olhos dela, os olhos de um animal acuado, encurralado, procurando, sempre com a esperança de algo. Ela está possuída. E por que ela está possuída? Porque ela não vive uma vida que faça sentido. A dela é uma vida completamente, grotescamente banal, sem sentido algum. Se ela morrer hoje, nada aconteceu, nada desapareceu, porque ela não era nada. Carl Jung, a vida simbólica. Essa busca incessante afeta muitas pessoas no mundo ocidental. Alguns se movem constantemente de um lugar para outro, outros perseguem parceiros românticos, enquanto alguns são compulsivos em busca de riqueza, status, fama ou reconhecimento nas redes sociais. No entanto, independentemente da forma externa que essa busca assuma, a motivação subjacente é a mesma. O buscador tenta escapar da monotonia de sua existência. Eles procuram preencher o vazio que surge de viver uma vida sem propósito. No entanto, como Jung esclarece, esse vazio não pode ser preenchido com posses ou mesmo experiências. O que realmente preenche esse vazio é a sensação de que estamos vivendo de uma maneira que faz a diferença. Ou como ele escreve em relação à mulher que conheceu, mas se ela pudesse dizer, sou filha da lua. Toda noite devo ajudar a lua, minha mãe, a surgir sobre o horizonte. Isso é outra coisa. Então ela vive, então sua vida faz sentido, e faz sentido em toda a continuidade e para todo o gênero humano. Isso dá paz, quando as pessoas sentem que estão vivendo como atores no drama divino. Isso dá o único significado à vida humana. Tudo mais é banal e pode ser dispensado. Uma carreira, a produção de filhos, tudo é mais em comparação com uma coisa, que sua vida seja significativa. Carl Jung, a vida simbólica. Jung não estava sugerindo que todos nós adotemos a mitologia dos Pueblo, mas seu ponto é que muitas pessoas sofrem porque suas vidas não fazem sentido. A tarefa para aqueles que desejam se libertar da ansiedade ou depressão é descobrir esse sentido. Devemos, em outras palavras, encontrar uma maneira de justificar nossa existência, para que possamos acreditar, como os Pueblo, que nossa vida tem significado. Para alguns, isso pode ser alcançado por meio da religião, para outros, contribuindo de maneira significativa para a promoção de valores como justiça, liberdade ou comunidade, enquanto outros o encontrarão através do ato criativo. Mas, para aqueles de nós no Ocidente moderno, onde falta uma mitologia dominante, cabe a nós, e apenas a nós, descobrir como podemos desempenhar um papel significativo no drama divino da vida. Para os raros que realizam esse feito, uma vida gratificante moldará seu destino, enquanto para os muitos que não o conseguem, anos ou décadas de angústia sem propósito e busca compulsiva serão o que os aguarda. Estou preocupado apenas com o cumprimento do que está em cada indivíduo. Esse é o problema inteiro, esse é o problema do verdadeiro Pueblo. Que eu faça hoje tudo o que for necessário para que meu pai possa surgir sobre o horizonte. Carl Jung, a vida simbólica. Espero que tenha gostado do vídeo. Inscreva-se e curta para mais vídeo nesse novo canal. Obrigado por assistir.